Boa noite a todos. Então, com muita alegria, a gente inicia hoje a segunda aula do nosso programa de atualização científica de 2021. E esse é um programa que tem por objetivo atender a comunidade médica nuclear brasileira em relação a diversos temas, onde a gente tem auxiliado nas áreas clínicas e cirúrgicas, e também aos colegas das especialidades. Eu acho que essa integração tem sido bastante interessante. No mês passado, nós tivemos a nossa primeira aula, que foi sobre o papel da medicina nuclear, da cintilografia pulmonar e da tomografia pulmonar na avaliação e segmento de pacientes com Covid. A gente teve a honra de receber o professor Cláudio Tinoco. Hoje a gente tem essa aula que eu tenho certeza que vai ser memorável, vamos aprender bastante com os nossos novos palestrantes. E o programa continua, todos os meses teremos aula. Na sequência, em junho, teremos uma aula sobre o papel da medicina nuclear no carcinoma diferenciado da tireoide e iodo refratário. Então, a gente conta aí com a participação. Quero, desde já, agradecer muito a adesão e a participação dos colegas da medicina nuclear aí do Brasil. A gente tem recebido aí muitos feedbacks e se sente muito honrado com a presença de todos. E para não atrasar mais, enquanto a turma termina de entrar, eu vou passar a bola para o Marcelo, que é o moderador dessa noite. Dr. Marcelo Gomes, que é médico nuclear, diretor clínico do Núcleos e que tem focado aí o seu estudo também na área de neurologia e vai então conduzir a partir de agora. É contigo, Marcelo. Obrigado, Gustavo. Boa noite a todos. Inicialmente quero agradecer a presença de todo mundo e principalmente os palestrantes que aceitaram aí o convite para abordar esse tema, que é o papel da medicina nuclear na epilepsia, né? As apresentações terão o seguinte modelo, né? Durarão em torno de 20 minutos cada uma delas. Começaremos com a doutora Paula, na sequência virá o doutor Bruno e depois virá o doutor Vladimir. O doutor Marcelo Teixeira, que era o neurocirurgião que estava responsável por falar também, ele acabou tendo uma intercorrência e não pôde participar, e o doutor Vladimir gentilmente aceitou o convite de última hora e vai falar sobre a parte de neurocirurgia. Sem maiores delongas, eu queria chamar a doutora Paula Ramona. Ela é neurologista clínica, tem especialização em neurologia e neurofisiologia pelo Hospital de Base do Distrito Federal e tem também habilitação em eletroencefalografia. Doutora Paula, a palavra é sua. Obrigada pelo convite. Eu me sinto muito lisonjeada, né, em falar desse tema que eu sou tão apaixonada e um entusiasta, principalmente na epilepsia e na cirurgia de epilepsia. Então, novamente agradecer a presença de todos, né? Tivemos encerramento das inscrições pela quantidade de pessoas e como o público maior daqui são de médicos nucleares, né? Eu fiz uma introdução sobre o tema, né, da epilepsia. Esse é o roteiro da minha aula. Eu não tenho nenhum conflito de interesses para essa apresentação. Vou abordar conceitos, fisiopatologia, classificação, diagnóstico, tratamento. E o mais importante, que são os casos clínicos. Eu selecionei 3 casos que a medicina nuclear ajudou muito na decisão cirúrgica final dos casos. Nos conceitos, crise convulsiva é essa expressão clínica da sincronização anormal e excessiva dos neurônios. Isso resulta numa mudança na percepção e no comportamento, e é o que a gente vê o paciente sofrendo a semiologia da crise, né? E é muito importante a gente sempre trazer tudo o que acontece durante a crise para a gente identificar a área cerebral acometida. Já a doença, a epilepsia, ela é a recorrência dessas crises convulsivas, pelo menos 2 crises com intervalo maior que 24 horas, ou uma crise com uma possibilidade de recorrência alta, acima de 60%. Isso a gente sabe pela alteração nos exames, ou uma síndrome epilética, que acontece muito em crianças, aquela Lennox-Gastaut, West. Lembrar que a epilepsia é resolvida quando há a ausência de crises por 10 anos, ou com a ausência de fármacos antiepiléticos, que a gente utiliza hoje o termo fármacos anticrise,
nos últimos 5 anos. A prevalência da epilepsia, ela é de 1 a 2% da população. Então, é uma prevalência bem alta, é uma doença bem comum. A fisiopatologia ainda é mal compreendida, tem vários estudos novos em relação a achados, inclusive, na default mode, que é a rede cerebral, que está relacionada à ocorrência da eletricidade, assim como a alteração de canais iônicos, e essa ativação cortical repetitiva, que tem tanto uma transmissão excitatória exacerbada como uma depressão da transmissão inibitória. E isso leva a um circuito de atividade autônoma. Existem os casos primários, né, que são os principais casos que a gente vê no consultório, mas existem as crises que são secundárias, alterações tanto intracranianas como um tumor, uma malformação arteriovenosa, a displasia cortical, que é um dos casos que a gente opera também, e a parte extracraniana, que aí vai ser alterações metabólicas, anóxia, uso de drogas. Essa classificação, a versão nova dela é de 2017, mas já mudou várias vezes. Inclusive, aqueles termos que são consagrados, como, por exemplo, parcial complexo, a gente não utiliza mais. E eu recordo que na faculdade a gente utilizava muito esse termo e alguns colegas utilizam até hoje. A gente utiliza hoje o termo focal com alteração do nível de consciência, né? Assim como outros termos entraram em desuso, como generalização secundária, que a gente utiliza o termo agora evolução para crise tônico-clônica bilateral. E fármacos antiepiléticos, o termo que é uma mudança de 2020, é para utilizar o termo fármaco anticrise agora. A epilepsia gosta muito de mudar a terminologia. As crises são divididas em início focal, início generalizado e início desconhecido. A focal pode ou não ter alteração do nível de consciência, que era a antiga parcial simples e a parcial complexa. A focal pode evoluir para a crise tônico-clônica bilateral e são sempre divididas em início motor ou não motor. Nisso, o início motor ou não motor ainda é subdividido nos tipos, né? Pode ser uma atonia, uma clonia, que é um movimento repetitivo, ou o paciente pode ter alterações não motoras, como alterações autonômicas, alterações cognitivas, aquele famoso déjà vu da crise de lobo temporal, que o paciente tem impressão que aquela coisa está, ele já viveu aquela situação. E e a gente sempre divide entre o tipo de crise, o tipo de epilepsia, a etiologia, e o paciente também tem muitas comorbidades associadas. O paciente com epilepsia, ele sofre muito de depressão, de ansiedade. Inclusive, esse é um dos principais fatores precipitantes de crise. Se o paciente tem ansiedade ou depressão descompensadas, tem que tratar também, porque pode ser a causa da recorrência das crises dele. O diagnóstico é clínico, isso gera uma ansiedade também nos pacientes, porque o exame deu normal, ele não tem epilepsia, não. Se ele tem crises recorrentes, ele tem epilepsia. Pode ser que um eletro de 20 minutos não pegue nenhuma alteração, nem ictal, nem interictal, e esse paciente vai continuar tendo a doença. A epilepsia ativa 2 ou mais crises nos últimos 5 anos, e a epilepsia refratária é o foco da cirurgia de epilepsia, porque é muito importante a gente identificar esse paciente. Aquele paciente que já usou 2 fármacos adequados para o seu tipo de epilepsia, em dose terapêutica, não adianta usar subdose, e o paciente usa direito, né, ele não esquece nenhuma tomada, e mesmo assim continua tendo crises, isso é epilepsia refratária, isso tem que ser encaminhada para um centro terciário de investigação de cirurgia de epilepsia, e esse paciente, daquele 1% da população que é acometida com epilepsia, de 30% a 35% dos casos são refratários, independente da quantidade de drogas novas que a gente tem. Então, é muito importante isso, e uma coisa que foi uma mudança total na minha visão na cirurgia de epilepsia, em indicar mais, em investigar mais os pacientes, foi na minha época de residente ainda, quando eu fui para o congresso de epilepsia, e mostrou um gráfico que
quando a gente opera nos primeiros 5 anos de doença, isso tem uma eficiência muito maior do que quando você espera. E é isso que acontece, o paciente ele demora muito a ser investigado. Às vezes ele tem 15, 20 anos de doença para chegar no serviço de cirurgia. O EEG ele é um suporte ao diagnóstico, mas se vier normal não vai excluir 30 a 40% só dos pacientes que têm alteração interictal no único EEG, a maioria vai vir normal. Exames laboratoriais, neuroimagem, avaliação neuropsicológica, o próprio PET interictal ou o SPECT ictal, eles são de grande ajuda na investigação da cirurgia. Aqui eu trouxe um eletro focal, e essa alteração que se destaca, ela é uma ponta na região temporal direita. Então, isso está muito associado à epilepsia de lobo temporal. Já aqueles famosos complexos ponta-onda lenta generalizados a 3 ou 4 Hz, eles estão muito associados a epilepsias generalizadas, principalmente do tipo ausência. A ressonância, ela é de grande valia quando a gente acha uma lesão, mas se o paciente tem epilepsias generalizadas, ela vai vir normal. Aqui na foto a gente tem um hipersinal no hipocampo esquerdo, isso é bem comum de esclerose mesial temporal. E a sequência que eu vou mostrar agora tem relação com o último vídeo, que eu vou mostrar a paciente tendo uma crise de lobo temporal, que isso eu retirei do livro Semiologia das Crises, da doutora Elza Jacobian, que esse livro ele fala muito sobre a semiologia das crises epiléticas, que isso interfere muito na localização do início da crise, e é isso que vai falar quando a gente indica a cirurgia. E também ele traz uma sequência de vídeos que foram gravados lá na Unifesp, no serviço de vídeo EEG de lá. Essa paciente, ela tem um hipersinal no hipocampo direito, e isso fala também a favor de esclerose mesial hipocampal à direita. Ela tem um eletroictal durante a crise, que começa, onde está marcado de azul, e tem essa seta, o sinal da seta, que tem uma atividade na fase que a gente chama na frequência teta. Isso é o início da crise dela, no lobo temporal direito. E realmente, algumas características da semiologia da crise dela fala a favor que a crise começa no lobo temporal direito. Por quê? Prestem atenção nos membros. Ela fica com um movimento repetido, que a gente chama de automatismo, no membro superior direito, e fica com o membro superior esquerdo distônico, parado. O lado do automatismo, geralmente ele é ipsilateral à lesão, e a distonia é contralateral com alto valor lateralizatório. Então, se ela faz a distonia do lado esquerdo, ela vai ter uma lesão à direita. E repare que ela não está interagindo, ela é a antiga crise parcial complexa, ela tem a consciência alterada. Isso é muito importante na unidade de vídeo EEG, fazer os testes com objetos, com comandos, porque depois a gente sabe se o paciente está com a fala alterada ou não e se ele vai se recordar de algum desses objetos que foram mostrados. O tratamento, ele vai depender do risco de recorrência, então, às vezes, numa crise única, você já começa tratamento, por quê? Principalmente, se ele tem um déficit neurológico focal, uma lesão cerebral, um atraso cognitivo, um eletroativo com descargas epileptiformes, ele tem aquele risco alto de recorrer em mais de 60%. Então, você já vai tratar na primeira crise. Se os exames estão todos normais, eu converso muito com a família. Vale a pena a gente esperar a segunda crise pelos efeitos que os medicamentos têm. Mas algumas vezes eles têm muito medo e já querem sair tratando. Dá preferência à monoterapia e a escolha da droga vai depender do tipo de crise. A epilepsia só é refratária se você trata corretamente. Medicação de focal, em se tratando de uma epilepsia generalizada, o paciente vai continuar tendo crise e não é porque a droga é ineficaz, é porque ela não serve para aquele tipo de epilepsia. Eu falei, né, que independente das drogas novas que surgiram
a história natural da epilepsia não mudou, 30% a 35% dos pacientes vão continuar refratários. O que a gente ganhou foi em perfil de efeitos colaterais. Os medicamentos novos, eles podem ser utilizados até em gestantes, eles têm menos risco de teratogenicidade e têm menos efeitos colaterais que os antigos. Mas a gente não conseguiu mudar essa história natural. Um dos mais novos nem aparece nesse gráfico aí, que é o brivaracetam, que está em vias de ser aprovado no Brasil. A gente vai dividir o tratamento se a crise é focal, se a crise é generalizada. Então, por exemplo, epilepsia mioclônica juvenil é um tipo de epilepsia generalizada de origem genética. Se você dá carbamazepina para esse paciente, ele vai piorar, porque carbamazepina é uma medicação de escolha para crise focal. Então, o diagnóstico do tipo correto de epilepsia também é muito importante. O tratamento vai envolver a monoterapia no início, mas se você não consegue controlar, você vai partir para a politerapia, lembrando que ela sempre tem que levar em consideração o mecanismo de ação. As drogas têm que ser sinérgicas para você conseguir um melhor efeito, né? E ácido valproico, que é excelente, ele está aí nos dois lados, ele está relacionado tanto a tratamento de epilepsia focal quanto generalizada, ela é a medicação que mais causa teratogenicidade. Então, a gente sempre tem um alerta para não utilizar em mulheres em idade fértil só se for extremamente necessário. Se não controlar com nada, o risco da crise é muito maior, inclusive na gestação. Mas sempre que possível, se você fizer um planejamento adequado com a paciente, você mude para uma medicação que seja efetiva e que não seja tão teratogênica. Eu trouxe esse fluxograma desse livro Purple Book que a Liga de Epilepsia faz um resumo para a gente sobre como que vai ser a investigação desse paciente. Então, ele é refratário, ele chega no serviço terciário, é muito importante a história clínica detalhada e o vídeo EEG. O vídeo EEG, que é esse exame que a gente vê o vídeo, a paciente interna com o eletroencéfalo e uma câmera. O objetivo é ter crise, a gente estudar onde que a crise começa, e se está relacionado à lesão que ela tem na ressonância. Se casou tudo, o paciente tem chance de ter uma cirurgia bem efetiva. A ressonância volumétrica, hoje a gente tem os aparelhos 3 Teslas, que traz uma avaliação bem melhor, tanto para esclerose mesial temporal, que a gente já conseguia ver bem na de 1,5, mas as displasias são bem melhores visualizadas na ressonância de 3 Teslas. A avaliação neuropsicológica, inclusive, substitui muito aquele antigo teste de UADA, que tinha que fazer via carotídea para testar cada lado cerebral. Na avaliação neuropsicológica, a gente consegue já determinar a área da fala, lateralização da fala, e isso ajuda muito na cirurgia. Avaliação psiquiátrica, porque esses pacientes têm muito transtorno de humor associado, quando possível, e o SPECT ictal, ele coloca aí no início, mas eu sempre acho o passo mais difícil, principalmente no serviço que a gente tem aqui, porque os serviços são muito divididos, a gente não tem uma unidade só de investigação de cirurgia de epilepsia, então fazer um SPECT ictal depende do paciente ter a crise no vídeo EEG, injetar o fármaco e ir para o local de captação. Então, sempre a logística é difícil, a gente acaba fazendo PET interictal, que tem um valor importante também que o Bruno vai falar melhor para a gente. Depois de todos esses exames, vem para a reunião multidisciplinar, que todos os médicos envolvidos estão relacionados, e aí a gente vai decidir se o paciente tem indicação cirúrgica, ou se ele é generalizado ou multifocal, não vai ter como operar, mas tem como, por exemplo, colocar um VNS. Ou se a cirurgia vai ser com ou sem eletrocorticografia, ou se ele vai precisar de um vídeo EEG invasivo e operar no segundo tempo. Tudo isso vai depender do caso. Terminei a minha introdução sobre epilepsia e vou mostrar alguns casos. Eu escolhi 3, 2 foram operados e 1, por ser bilateral, a escolha foi colocar um VNS. É uma cirurgia também, mas é uma cirurgia menos invasiva. O VNS, ele não tem a possibilidade
curativa que a cirurgia de epilepsia tem, porque se você tirar o foco inteiro, o paciente pode ficar sem crise, depois de 3 anos eu posso tirar remédio, já o VNS não, ele é paliativo, mas ele é mais efetivo do que a gente colocar um 4º ou um 5º remédio, por isso que algumas vezes eu indico o uso. A primeira paciente, ela tem 27 anos, ela tem epilepsia desde os 7 anos de idade, iniciou o acompanhamento comigo em 2017. Tinha crises focais e tinha clonias no membro superior esquerdo. Um episódio de crise tônico-clônica bilateral, antes do vídeo EEG. No vídeo EEG, a semiologia foi aura somatosensorial no ombro esquerdo e uma crise hipermotora já diferente do que ela me falava. Na consulta, que tinha clonia, na verdade, ela tinha uma distonia do membro superior esquerdo. Isso é bem lateralizatório com o hemisfério contralateral. Redução da movimentação no membro inferior esquerdo e evoluiu para a crise tônico-clônica bilateral. Antes, ela tinha uma crise a cada 15 dias e usava 3 fármacos em dose terapêutica. Então, ela é refratária. Antes, ela já tinha usado até carbamazepina sem controle. No momento da cirurgia, e ela está até hoje, porque não tem 3 anos de cirurgia ainda, ela está com oxcarba, clobazam e topiramato. Até então, todos os eletros foram normais, então já parti para a investigação bem no início do acompanhamento. Uma ressonância com a displasia temporal direita, a 3 térulas mostrou que essa displasia era em fundo de sulco do giro temporal médio direito, idêntico ao exame de 2016. E no vídeo EEG ela tinha uma atividade de base normal, tinha atividade epileptiforme frontal bilateral, isso aí atrapalhou um pouco, mas como o vídeo EEG casou com o PET, a gente achou que isso aí era propagação, não era o real início da crise dela, porque o ictal dela, junto com aquela semiologia descrita anteriormente, tinha atividade temporal posterior direita. Então ela tinha uma síndrome epilética focal secundária a uma lesão estrutural, no giro temporal médio direito por uma displasia cortical e ela foi operada. A avaliação neuropsicológica lateralizou a fala para a esquerda, então não ia ter grandes deficiências e ela já tinha alteração de memória, atenção e função executiva, porque uma epilepsia de lobo temporal, eu costumo brincar com os pacientes que é um choque ali na área da memória, que está no lobo temporal. Então vai deixando consequências na recorrência de crise. E o PET mostrou hipometabolismo na região temporal direita. Tudo isso casou, ela foi operada em dezembro de 2018, permanece até então sem crises. A gente usa essa classificação para epilepsia lobo temporal, mas eu acabo usando para todos os pacientes operados, que ela está sem crises, continua tomando a medicação, que só vai fazer 3 anos de cirurgia no final do ano. Mas depois, se ela continuar assim, eu vou reduzir a medicação. Ela terminou a faculdade e está bem. Eu consegui trazer a ressonância dela pós-operatória. Então, não era uma esclerose mesial temporal, era uma displasia da parte lateral do lobo temporal direito. Então, foi retirada toda a displasia, por isso que ela está sem crises hoje. A segunda paciente, ela já desenvolveu uma epilepsia bem grave depois de uma eclâmpsia, hoje ela tem 43 anos. Crises desperceptivas, as antigas parciais complexas, durando até 40 minutos, eram crises com um tempo muito longo. Inclusive, ela teve as crises no vídeo EEG também, foram muitas crises. Ela já tinha usado oxcarba, fenitoína. Na época do vídeo EEG, antes de colocar o VNS, ela estava também com oxcarba e fenitoína. Clonazepam já tinha usado, lamotrigina e ácido valproico sem melhora. E depois que ela colocou o VNS, como ela teve um período sem crise, eu consegui tirar 2 fármacos e hoje ela está com VNS, lacosamida e clobazam. Tem depressão e ansiedades graves. Fora do Brasil, o VNS é aprovado para depressão, então isso foi um dos motivos da escolha dessa terapia. Ela fazia crises generalizadas no EEG desde 2014, mas eu interpretei isso como sendo a crise de lobo temporal que ela tem bilateral, então acaba que é interpretado como generalizado. A ressonância de crânio sempre normal,
fez um protocolo de epilepsia com cortes finos, a gente suspeitou de um hipersinal no hipocampo esquerdo, mas o vídeo EEG dela era tão bilateral, inclusive o PET, eu vou mostrar no próximo slide, foi bilateral também, que ninguém arriscou tirar esse hipocampo esquerdo dela. O líquor, e houve, como era muito bilateral, a gente até suspeitou de uma encefalite autoimune para ela, mas o líquor foi normal. O vídeo EEG, atividade cerebral normal, ela, pela ansiedade, a depressão e um processo judicial que a gente teve que judicializar o vídeo EEG, ela acabou tirando os remédios por conta própria durante a internação. Já internou sem remédio e internou em status. Só na internação do vídeo EEG, ela teve 3 episódios de status, de crise convulsiva bem refratária, a crise focal que ela fazia bilateral, tendo que ser revertido com midazolam, quase precisou ir para a UTI. E no registro do vídeo EEG, voltando aos medicamentos, ela ainda fazia 1 a 2 crises por hora de registro. O paciente fica de 3 a 5 dias internado para fazer um vídeo EEG. E foi sem indicação cirúrgica, porque o ritmo equital dela sempre foi temporal bilateral. Algumas vezes lateralizava para a esquerda, mas a maior parte do tempo foi bilateral, tanto é que a zona de início equital ficou como temporal bilateral. O PET também mostrou hipometabolismo nos lobos temporais, mais à esquerda, só que também tinha a direita. Então não adiantava a gente tirar um lado e o outro continuar ativo, nem podia tirar os 2 lados. Como os achados foram predominantes bilaterais, ela implantou o VNS em agosto de 2019, chegou a passar mais de 1 ano sem crises, mas pelo fator emocional que ela acompanha também com psiquiatra, com psicólogo, ela acabou voltando a ter crises, mas até agora ela teve 6 crises leves, só uma forte. Nesse período tem quase 2 anos no implante, para quem fazia 1 a 2 crises por hora, né? E o último ajuste dela foi essa corrente, e isso a gente faz no consultório, trabalha muito com corrente, tempo e ciclo de trabalho, e tem muito risco de crise. Por quê? Isso eu trouxe os últimos eletros dela. Um eletro bem ativo, ó, ponta dos 2 lados, dos 2 lobos temporais. Esse aqui é o último EEG dela, eu fiz semana passada. Inclusive, eu tentei ajustar o VNS durante o eletro para ver se limpava essas pontas, mas não limpou. Mesmo com toda essa atividade, ela não está tendo crises tão frequentes. E o VNS a gente sabe que é paliativo. Ele não tem a possibilidade curativa que a cirurgia ressectiva tem. Novamente, o último caso é uma paciente de 20 anos. Ela começou com 7 anos de idade, crises focais e generalizadas, com uma crise sempre com sintomatologia visual. Usou oxcarba na infância, tanto é que pensou que podia ser uma epilepsia autolimitada da infância, as epilepsias de lobo occipital. Suspendeu a oxcarba com 11 anos, com 14 ela voltou a ter crises recorrentes e ficou refratária. Usou topiramato, chegou para mim usando lamotrigina e clobazam sem controle, mantendo crises semanais a mensais. Tinha um eletro antigo de 2009, já com atividade epileptogênica temporo-occipital esquerda, e um divisor de águas para ela foi essa ressonância de 2018. Eu trouxe aí um corte dela, que mostrou essa displasia temporo-occipital esquerda. Antigamente, antes ela tinha feito várias ressonâncias, mas a equipe de cirurgia de epilepsia ela tem que estar muito casada. Às vezes o médico clínico que está acompanhando o paciente precisa dar informações para o radiologista, porque se eu escrevo assim, epilepsia G40, não vai ajudar, né? Porque ele vai ter um olhar, se eu digo que a crise é sempre visual, vai começar no lobo occipital, ele vai andar melhor, esse lobo occipital. Então, passou desapercebido essas imagens antigas que eu acabei fazendo uma análise retrospectiva. E já tinha, porque a displasia geralmente é da malformação cerebral. Mas ninguém tinha se atentado para a possibilidade dessa displasia. E aí, a gente fez toda uma investigação.
O PET mostrou hipometabolismo na região equivalente à displasia. Ela chegou a fazer tratografia e ressonância funcional. Por quê? No lobo occipital, eu precisava saber onde passava o trato óptico, passava longe da lesão. Assim como a área da fala, era à esquerda. Então, eu precisei estar de uma investigação muito completa para ter segurança e indicar a cirurgia dessa paciente. O vídeo EEG foi compatível com a lesão displásica, principalmente porque é bem característico da displasia cortical aparecer essas ondas agudas, pontas e polipontas de alta amplitude na região da displasia. E ela operou em julho de 2019, mostrou uma displasia cortical tipo 2B. Ela está sem crises, em G1A também, cursa nível superior. Recentemente ela foi no consultório, eu liberei ela para dirigir, que ela já estava mais de 1 ano sem crises. Então, nessa faixa etária, o paciente, ele quer, infelizmente, ele quer beber, ele quer sair, ele quer ir para boate, luz piscando, que é muito ruim quem tem epilepsia generalizada com fotossensibilidade. Então, a gente tem que pensar com esse olhar quando a epilepsia é refratária. Quando você está mexendo em remédio, a lista de medicamentos é gigantesca, a gente viu aquele gráfico. Se você esperar tentar todos para poder encaminhar esse paciente para a investigação, às vezes ele perde o time. Ainda bem que para ela foi muito bem sucedido isso. Mas aquele gráfico dos 5 anos, é nisso que eu trabalho. Eu sempre, assim, se eu vejo que o paciente é refratário, eu não espero tentar muitos remédios antes de começar a investigação. Claro que é muito caro isso, a gente às vezes tem entrave, tem plano que não libera o vídeo EEG, no SUS a gente consegue fazer, a gente está aí de prova, o serviço de Goiânia é muito efetivo nessa investigação, mas ainda é difícil para o paciente, só que não pode desistir de tentar melhorar a vida desse paciente. Aqui, a ressonância que eu falei, mostrando essa displasia que ela tinha temporo-occipital, o sinal da seta, né, na região, e o PET dela mostrou que era um hipometabolismo nessa região compatível com a displasia, operou e está bem. Então, não podemos desistir dos pacientes. Essas foram as minhas referências e eu sou um entusiasta de conscientização da epilepsia, trabalho no Instagram com isso, e a gente celebra todo dia 26 de março o Parpoder, que é o dia de conscientização. Tá? Obrigada. Paula, muito obrigado pela excelente apresentação, bastante didática, bastante ilustrativa, com casos bem fáceis de entender, até para nós que não somos neurologistas, foi bem tranquilo mesmo. Agradeço bastante sua participação. Eu quero chamar agora o Dr. Bruno Guini, Dr. Bruno Guini, médico nuclear, integrante do Grupo de Neurologia de Goiânia, especialista em SPM pelo Wellcome Center for Human Neuroimaging de Londres. Dr. Bruno Guini, a palavra é sua. Boa noite a todos. Para mim é uma honra poder falar ao lado da doutora Paula, do Dr. Vladimir, e também, ao ver tantos colegas médicos nucleares ilustres, poder passar a minha experiência a eles. Eu espero que eu possa contribuir de alguma forma. Queria agradecer aos patrocinadores, a RPH, a Siemens, a Nucleares, a comissão organizadora, feita pela Núcleos, e a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. Bem, conforme foi dito, eu faço parte do Instituto de Neurologia de Goiânia, da equipe de epilepsia de lá. É uma equipe multiprofissional, o Instituto existe há quase 50 anos, eu sou uma pequena parte dessa equipe que trabalha na investigação e no tratamento da epilepsia. A gente é encabeçado pelo Dr. Francisco Arruda e dentre essas diferentes especialidades, a neurocirurgia está aqui representada hoje pelo Dr. Vladimir. Bem, então, a medicina nuclear não é usada como diagnóstico primário na epilepsia e também não é usada em epilepsia de início recente. Porém, em torno de 1/4 dos pacientes não responde ao tratamento medicamentoso e, para esses, a cirurgia é uma técnica eficaz de tratamento. E a localização do foco epileptogênico é vital para o sucesso cirúrgico, que é o controle das crises. Naturalmente, a primeira investigação é feita através da ressonância, da eletrofisiologia e dos dados clínicos. Só que
Desse 1/4 de pacientes, 20 a 50% não apresenta lesão estrutural na ressonância. Outros pacientes podem ter mais de uma lesão e ainda haver achados discordantes da eletrofisiologia com a ressonância e com os dados clínicos. E, nesses casos, a medicina nuclear pode ajudar. Esse slide, principalmente para quem não é médico nuclear e está presente, são duas técnicas que a gente usa, né, para fazer as imagens da medicina nuclear. O PET, a tomografia por emissão de pósitron, basicamente um átomo decai e libera um pósitron, que é como se fosse um elétron com carga positiva, ele vai se aniquilar e emitir 2 raios gama. Esses gamas são detectados por um anel de detectores, que o aparelho é esse como está na foto aqui. E esse sinal vai ser mandado para o computador. Já o SPECT, a tomografia por emissão de pósitrons, por emissão de fóton único, então existe uma emissão desse fóton a partir do núcleo do átomo e um detector. Na maioria dos casos, hoje em dia, a gente tem 2 detectores que giram ao redor do corpo do paciente para fazer a imagem de SPECT. Bem, devido a essas características diferentes, os traçadores de PET, eles têm uma meia-vida menor, e de SPECT uma meia-vida maior. E isso acaba interferindo no método em si. Então, o PET tem uma resolução espacial melhor e uma maior sensibilidade. E ele é feito através da administração do FDG, da glicose marcada com flúor. O que a gente vai ver é o consumo de glicose no cérebro. No período interictal, a gente enxerga, ou a gente pretende enxergar, uma área de hipometabolismo. Esse hipometabolismo no foco epileptogênico ocorre por perda neuronal e por redução na densidade sináptica. A intensidade e a extensão desse hipometabolismo estão associados à duração, à frequência e à gravidade das crises. Dos problemas, por assim dizer, da glicose, é que o nosso achado ele tem uma extensão maior do que o foco epileptogênico em si. Então, mesmo numa epilepsia de lobo temporal, na região mesial, a gente pode ver um hipometabolismo no neocórtex. Já o SPECT, ele tem uma melhor resolução temporal e uma melhor determinação da extensão desse foco epileptogênico. O traçador é o ECD marcado com TECNESS 99 metaestável. O TECNESS tem uma meia-vida de 6 horas. Então, isso permite a gente fazer estudos ictais. E o que o ECD vai nos mostrar é o fluxo sanguíneo, que depende da ativação elétrica dos neurônios. No estudo interictal, esse fluxo sanguíneo ele pode estar normal ou reduzido. Mas no estudo ictal, tem um aumento de até 300% do fluxo sanguíneo. Então, durante o estudo ictal, a gente vê uma área de hiperperfusão e no estudo interictal, uma área de hipoperfusão. É importante ter em mente que perfusão e metabolismo não são os mesmos processos, mas eles estão correlacionados fisio e patologicamente. Os 2 métodos podem mostrar anormalidades em regiões que ainda não têm alteração estrutural, mas podem vir a apresentar. E mesmo resultados dos exames que não localizem precisamente o foco epileptogênico, eles podem lateralizar, guiando assim outros métodos, como por exemplo, eletrodos subdurais. Aqui, esse é um slide em homenagem ao pessoal da Antiga, da Unicamp, que a gente já fazia esse exame em 1900, na década de 90. Tá? Então, o primeiro tipo de análise que surgiu foi a análise visual. A gente processava os cérebros do estudo ictal e do estudo interictal manualmente, tentava alinhá-los de forma que eles ficassem no mesmo plano, e assim a gente comparava o interictal com o ictal. Nesse caso, a gente pode ver uma hiperperfusão evidente no neocórtex, na região temporal lateral esquerda, tá? E um discreto hipofluxo nessa mesma região, tá? No estudo interictal. Aqui no córtex coronal talvez fique mais evidente. Então, isso era feito de maneira manual, e a análise subjetiva e visual, e o que a gente pode ver também é que ao redor, no estudo ictal, ao redor da área de hiperperfusão, a gente tem áreas de hipoperfusão. Essas áreas elas podem ser por roubo, por um aumento do fluxo sanguíneo no ictus, e também por uma inibição, né, uma zona inibitória para que não se propague a crise. Diferentes estudos mostram diferentes sensibilidades, porque a gente não tem um método só. E a própria doença não é uma doença só. A gente tem PET,
interictal, naturalmente, SPECT interictal, SPECT ictal, e a gente tem análises matemáticas, a gente vai discutir isso mais para frente, e também a gente pode ter epilepsia temporal, extratemporal, frontal, e por aí vai. Então, por isso esses números variam tanto de acordo com os estudos, tá? Então, o critério de seleção do estudo e a técnica empregada é que acaba influenciando. E também a população, crianças e adultos. A esclerose mesial temporal é mais comum em adultos, a displasia cortical é mais comum em crianças. E em crianças, o hipermetabolismo ele é menos frequente do que em adultos, mas também as crianças costumam apresentar ressonância normal. Então, o PET pode ser útil nessa população, mesmo com uma sensibilidade menor do que em adultos. Como eu disse, epilepsia temporal, a sensibilidade é maior do que na extratemporal, e esses diferentes métodos que a gente vai falar um pouquinho nos slides seguintes. Bem, então, o primeiro método é a análise visual, conforme eu já apresentei aquele slide bem antigo. Aqui a gente tem um PET interictal, naturalmente. Então, aqui as imagens do metabolismo, a gente vê um hipometabolismo difuso no lobo temporal direito, principalmente na região mesial. A correlação é feita e aqui a soma do PET-CT. Esse era um paciente com crises há 5 anos, que ficaram mais acentuadas há 2 anos, que mesmo com medicação anticonvulsivante, ele continuava apresentando crises. Em seguida, esse é o primeiro modelo matemático que a gente pode aplicar, que é o realinhamento. O cérebro foi dividido num sistema de coordenadas por Telerak em 1966 ou 67. Então, existem diferentes softwares que vão alinhar os métodos de imagem cerebral, tanto o SPECT, quanto o PET, quanto a ressonância, dentro do sistema de coordenadas. Então, aquele alinhamento que a gente viu sendo feito manual naqueles primeiros slides, agora ele é feito automaticamente e matematicamente. Então, no estudo ictal, uma área de hiperperfusão, a gente consegue saber, através da triangulação, exatamente onde essa área de triangulação está no estudo interictal, para ver se existe uma hipoperfusão ou não, ou um hipometabolismo, o que for. Além disso, essa localização permite a gente determinar com mais precisão, embora essas imagens não tenham uma resolução anatômica muito boa, em que região do cérebro está localizado esse foco. Então, esse realinhamento matemático já permitiu comparar esses dois estudos, né? O estudo ictal com o interictal. Porque, no fundo, o que a gente está vendo são matrizes. A perfusão cerebral é uma matriz, e a gente está comparando 2 matrizes. Então, se a gente está comparando 2 matrizes que estão na mesma posição, a gente pode fazer uma conta simples, que é a subtração, né? A gente pega a matriz do ictal, subtrai da matriz do interictal, e a gente obtém esse gráfico, essas imagens são imagens de subtração, mostrando onde tem perfusão maior. Nesse caso, no temporal mesial esquerdo. Tá? A gente avaliando aqui na imagem subjetiva, a gente consegue ver, mas a análise da subtração já auxilia isso bastante. E essa análise estatística ela pode ir muito para frente, que é o caso do SPM. O SPM ele tem diferentes tipos de comparação populacional. Então, a gente vai comparar ou a perfusão ou o metabolismo pelo PET de um indivíduo com uma população normal. Então, esse é aquele caso, aquele mesmo caso, masculino, 61 anos, aplicando o SPM, a gente vê a extensão das áreas de hipometabolismo no estudo de PET dele. Embora a gente consiga ver na análise visual, nem sempre isso é tão evidente e o SPM pode nos ajudar. Esse é um outro caso de uma mulher de 64 anos, com história prévia de crises de ausência, e essas crises foram ficando mais recorrentes. A ressonância mostrava esclerose hipocampal à esquerda, mas o eletroencéfalo mostrava uma disfunção córtico-subcortical difusa. Então, não conseguimos lateralizar bem. De novo, foi feito o PET e a análise do SPM mostrando as áreas de hipometabolismo temporal esquerdo, concordando com a ressonância. Um achado que eu gosto de chamar a atenção aqui é um achado secundário, que não é direto, não é primário no foco epileptogênico. O hipometabolismo do tálamo.
ipsilateral ao foco epileptogênico. Olhem como o tálamo está com um hipometabolismo muito acentuado, o tálamo esquerdo, e isso é um indicativo indireto de lateralização. O SPM ele pode ser usado não só para as áreas de hipometabolismo, mas também para as áreas de hiperperfusão ou hipermetabolismo. Então, esse é um estudo ictal mostrando uma área focal de hipermetabolismo bastante significativa, que foi correlacionado com esse modelo de ressonância normal. Essa não é a ressonância da paciente. Então, essa área de hipermetabolismo, a gente pode fazer uma reconstrução a partir da fusão, mostrando exatamente onde se localiza a área de hiperperfusão, no caso. Bom, esse é um outro caso clínico, um paciente de 41 anos, sexo masculino, de Manaus. Ele veio para avaliação aqui em Goiânia, aos 16 anos ele teve uma convulsão, foi tratado com Gardenal por alguns anos. Em 2006, nova convulsão, e veio repetindo a cada 4 a 6 meses, durante o sono, na vigência de Gardenal. Em 2015, ele teve 14 crises, 14 episódios seguidos, com grande agitação psicomotora. Desde então, ele desenvolveu outros tipos de crise. Ausências, quem fica fora de si brevemente, aparecem escotomas cintilantes, principalmente se exposto à luz forte, isso sugere região occipital, convulsões com desvio conjugado para a esquerda. Esse ano, ele está de 2020 agora, né, isso é de outubro de 2020, ele estava tendo crise todos os dias, mais as ausências. Fora das crises, vida normal, mas não tolera aglomerações, barulho e nervosismo costumava provocar crises. Estava em uso de fenobarbital, valproato, clonazepam, etc. Exame neurológico feito pelo Dr. Sebastião, normal. Análise neuropsiquiátrica feita pelo Dr. Paulo Maurício, sem alterações. E análise neuropsicológica feita pela Thelma, pela psicóloga Thelma, um déficit funcional bitemporal sem lado predominante. Portanto, o que a gente tem até agora é um déficit funcional bilateral da avaliação neuropsicológica. O vídeo EEG, ele foi submetido ao vídeo EEG, mostrava anormalidades interictais com ondas Sharp lentas, muito frequentes, e atividade delta rítmica à direita. Marcante fenômeno de Gottman, que eu não sei o que é, depois eu vou perguntar para a doutora Paula. E das crises, foram registradas 8 crises focais, disperceptivas motoras com automatismos, 5 delas, porém, bilaterais tônico-clônicas. Apenas uma com possível início sobre a região temporal direita, as demais sem possibilidade de terminação do local ou do lado de início. E a ressonância do paciente normal. Então, resumindo o que a gente tinha até agora, semiologia occipital direita, o estudo interictal temporal direito, o estudo ictal duvidoso, né, o vídeo EEG para temporal direito, a análise neuropsicológica temporal bilateral e sem alteração à ressonância. Então, não dava para concluir exatamente onde que era o foco desse paciente, e aí é que entra o papel da medicina nuclear, não são os exames primários. Então, foi feito um PET-CT para depois a gente rediscutir. Esse é o PET-CT do paciente. No começo era um pouco difícil de ver essa alteração. O SPM ajudou a localizar bem como temporal direita, confirmando o achado do interictal no eletroencefalograma. Tá? Essas imagens, então, são correlacionadas do PET, do SPM sobre o PET, e aqui a gente tem a ressonância do paciente, a ressonância com o SPM, a ressonância com o PET e a ressonância com o PET e o SPM. Então, essa correlação é importante e ajuda entre todos os métodos para a gente não avaliar o PET puramente e simplesmente com análise visual. A reconstrução tridimensional da ressonância do próprio paciente, mostrando a lesão. Naturalmente, esse achado é um achado difuso, porque é assim que o PET é. Né? A extensão do hipometabolismo, como eu já disse antes, é maior do que o foco epileptogênico. Esse é um outro caso, agora, com um processamento matemático mais profundo, por assim dizer, onde a gente faz o SPM, a subtração e a correlação com a ressonância magnética. É isso que o Syscom faz, basicamente. Então, o que a gente tem aqui é um estudo ictal com SPM, mostrando uma área duvidosa de hiperperfusão frontal esquerda, e aqui o estudo interictal. Então, a análise desses dois não permitia chegar a uma conclusão.
quando a gente fez a subtração do ictal menos o interictal, achamos uma área de diferença bem mesial. Tá? E quando a gente aplicou o SPM ao interictal, essa área triangulada, elas se correlacionaram. E agora, quando a gente volta para a análise subjetiva do interictal nessa área, a gente consegue enxergar uma área de hipometabolismo, de hipoperfusão aqui na região mesial, que não tem correspondência na perfusão, no ictal, porque a perfusão no estudo ictal chegou ao normal. Então, isso mostra a importância de analisar conjuntamente o ictal, o interictal, o SPM e a subtração dos dois. Esse paciente também fez a correlação com a ressonância, que não mostrava alteração nessa região. Assim, isso é um achado que está descrito na literatura. A análise do SPM nesse PET mostrava, numa criança com epilepsia intratável, com ressonância normal também, e alterações generalizadas ao eletroencefalograma. Então, esse tipo de alteração costuma causar alterações generalizadas no eletroencefalo e não localizatórias. Tá? E nesse caso também o SPM mostrou a área de hipometabolismo ao PET, coincidentemente numa região muito próxima. Tá? As generalizadas costumam se apresentar assim. Bom, essa é uma revisão do American Journal of Radiology, que saiu agora em março de 2001, e eles reforçam nessa região a importância das quantificações. Então, vou ler um pouquinho do texto para a gente ter uma ideia disso. Eles afirmam que essas técnicas de quantificação devem ser usadas. As áreas de hiperperfusão obtidas pela análise de subtração do SPECT interictal, normalizadas e subtraídas das imagens ictais, devem ser corregistradas à ressonância do paciente para uma localização atômica melhor. Esse método aumenta a objetividade e a acurácia na interpretação dos dados. Ele continua insistindo nisso, que vários estudos mostraram que a análise visual do metabolismo com o PET é menos acuraz do que a quantificação. E o corregistro com a ressonância aumenta a identificação do foco epileptogênico. A análise quantitativa com o SPM ajuda a identificar as zonas epileptogênicas e pode aumentar a performance diagnóstica do PET para detectar a epilepsia. O SPM foi particularmente útil em identificar os focos parasagitais, como esse último que eu mostrei, que podem não ser identificados na análise visual. Eu até agora falei do que a gente tem no Brasil disponível. Existem outros traçadores que a gente não tem, como o flumazenil, não tem aqui no Brasil, que é para receptores GABA, e ele tem uma visualização melhor dos hipocampos normais e uma sensibilidade maior, e a extensão da hipoconcentração GABAérgica é limitada à lesão, diferentemente da glicose. E tem o triptofano também, que entra na síntese da serotonina, e a gente vai ver, no caso do triptofano, uma hiperconcentração no foco epileptogênico. Mas, infelizmente, nada disso está disponível para a gente. E, para terminar, eu queria falar de outras aplicações, com esse último caso, agora de fevereiro de 2021, um menino de 7 anos, começou com crises focais motoras no dimídio direito, que podiam ter ou não progressão bilateral. Em julho de 19, essas crises foram ficando progressivamente mais frequentes, com períodos de epilepsia parcial descontínua, associadas à hemiparesia direita progressiva, em uso de politerapia anticonvulsivante, sem melhora clínica, e foi encaminhado para o Centro de Tratamento de Epilepsia, aqui de Goiânia, para diagnóstico e orientação terapêutica. O exame de ressonância magnética evidenciava um discreto alargamento global dos sulcos corticais no hemisfério esquerdo, com atrofia hipocampal e áreas de hipersinal no córtex motor primário. Elas foram interpretadas como gliose ou displasia cortical, mas isso era, na verdade, ativação cortical contínua. Então, aqui, na ressonância, a gente vê as áreas apontadas como gliose. Para uma criança, esses sulcos estão muito pronunciados, e aqui outras áreas que foram interpretadas como gliose. Mas a gente fez um SPECT, uma perfusão nessa criança, onde a gente vê uma hipoperfusão difusa no hemisfério esquerdo. Tá? Isso é bem evidente mesmo na análise visual. Tá? E isso corrobora, nesse cenário, esse diagnóstico de encefalite crônica de Rasmussen. E os tratamentos necessários são a plasmaférese e a imunoglobulina. Então,
existem outros trabalhos mostrando o PET na encefalite de Rasmussen, que tem realmente esse hipometabolismo em todo um hemisfério. Tá? Então, isso é um caso diferente, não é uma epilepsia, mas uma síndrome. Então, eu queria terminar reforçando o agradecimento aos nossos patrocinadores, à sociedade, ao organizador e ao instituto que me proporciona sempre casos desafiadores, me estimula a estudar bastante, e a toda a equipe de epilepsia. O que eu tinha para falar era isso. Muito obrigado. Bruno, fantástica apresentação, como sempre. Muito obrigado. Bastante didática, imagens fantásticas, realmente. Eu acho que, até fazendo uma analogia com a doutora Paula, até quem não é médico nuclear conseguiu entender bem essas imagens tão belas e tão ilustrativas que foram. Bom, vou passar a palavra agora para o Dr. Vladimir Arruda Zaccarotti. Primeiramente, querendo agradecer ao Dr. Vladimir por ter aceito prontamente o nosso convite aí de última hora para substituir o Dr. Marcelo Teixeira, que teve uma intercorrência. Então, o Dr. Vladimir, ele é neurocirurgião, ele é chefe do setor de neuro-oncologia do Hospital Araújo Jorge, é neurocirurgião associado ao Serviço de Cirurgia de Epilepsia do Instituto de Neurologia de Goiânia. Doutor Vladimir, a palavra é sua. Muito obrigado mais uma vez. Olá, boa noite a todos. Realmente foi meio de última hora, mas eu já tinha alguma coisa preparada aqui sobre cirurgia de epilepsia. Vou tentar apresentar para vocês um pouco do trabalho que a gente faz, as indicações e como isso é feito no nosso serviço, como o Bruno já comentou, né? Bem, então, eu vou falar um pouco sobre as indicações cirúrgicas de epilepsia, né? Eu vou comentar falando sobre, primeiro, a introdução, a história da cirurgia de epilepsia, quando referir o paciente no centro, né? Como é feita essa investigação pré-cirúrgica e, evidentemente, os tipos de cirurgia, as cirurgias minimamente invasivas, os novos equipamentos que têm sido utilizados recentemente em epilepsia. Como já... Bem, então, o roteiro da aula, né? Introdução, história, cirurgia de epilepsia, acho que vocês já leram isso aí, né? E como eu estava comentando, uma doença extremamente comum, né? Que atinge mais de 50 milhões de pessoas no mundo. E no Brasil, como somos um país desenvolvido, muitos desses pacientes estão aqui, né? O tratamento basicamente de epilepsia é um tratamento totalmente medicamentoso, porém, muitos desses pacientes, até um terço desses pacientes, não vão ter controle das suas crises com medicamento, né? E grande parte desses pacientes vão poder se beneficiar do tratamento cirúrgico. O controle das crises vai estar diretamente relacionado com a indicação adequada, ou seja, se você não indicar uma cirurgia correta para o paciente, você não vai tratar, né? Então, o que a gente costuma fazer com a cirurgia é causar uma reorganização da circuitaria cefálica e, com isso, aí haveria um controle das crises, né? O objetivo principal da cirurgia, obviamente, é o controle das crises e sem prejuízo da função neurológica. Claro, se o paciente tem uma epilepsia que se origina, por exemplo, da área motora, é fácil você ir lá operar e causar um déficit motor permanente no paciente e controlar as crises, mas isso a gente não quer de forma alguma e não deve ser feito, né? Então, assim, o objetivo é você controlar as crises e melhorar o paciente, e não causar nenhum problema para o paciente. O objetivo secundário também muitas vezes você vai conseguir reduzir o uso dos fármacos antiepiléticos, você vai ter uma reabilitação social para esse paciente e aumentar a qualidade de vida. Os indivíduos com epilepsia refratária, eles têm até 5 vezes mais chances de a morte do que a pessoa na população geral. Se esses pacientes são operados, o risco dessa morte é reduzido para 2 vezes. Então, assim, é extremamente importante. E a cirurgia, a mortalidade global de cirurgia de epilepsia é muito baixa, né? Eu acredito que menos de 0,4% você vai levar um paciente a óbito especificamente pela cirurgia, né? E o que é importante, né? Muitos desses pacientes têm uma morte bem precoce com
por causa da epilepsia. E a cirurgia ela vai reduzir, né? Esse trabalho eu achei muito interessante. 40 pacientes morreram em grupos que estavam esperando para operar. Desse mesmo grupo, 20 pacientes morreram dos pacientes que foram operados, ou seja, você tem que indicar o tratamento. E se pacientes podem operar, por que não? Não tem necessidade da gente segurar isso, né? Agora, quando você vai referir o paciente? E aí surge o conceito da intratabilidade, né, que é a incapacidade do tratamento adequado com os instrumentos disponíveis que a gente tem, né? Existe a intratabilidade clínica, que é a incapacidade de controlar as crises apenas com medicação, e as causas mais comuns de intratabilidade clínica uma causa médica, né, porque falta de recurso diagnóstico do médico que está cuidando daquele paciente, ele não tem recurso, ele não tem eventualmente um vídeo EEG, não tem até um EEG de qualidade para determinar que aquilo ali, o tipo de medicamento que ele vai usar para o paciente, ou mesmo o desconhecimento do médico, e às vezes ele desconhece, ele não sabe tratar aquilo adequadamente, e vai conduzindo o paciente, trocando de anticonvulsivantes de forma aleatória, e não é assim, né? Outra situação de intratabilidade clínica é a intratabilidade social, porque às vezes o paciente mora num lugar e ele não tem acesso àquele medicamento, que naquele lugar onde ele mora, você não tem aquele medicamento. Muitas vezes, por exemplo, a gente recebe pacientes dos extremos do Brasil, do interior, do Acre, por exemplo, que o paciente lá, o único medicamento que ele tem é um Gardenal, e não tem mais nada. E às vezes, se ele estivesse usando um medicamento adequado, ele poderia controlar as crises dele, mas ele não tem. E se existe uma possibilidade, por exemplo, você fazer um tratamento cirúrgico desse paciente, e que você vai conseguir voltar ele para o ambiente onde ele está, ele vai poder usar aquele medicamento lá e controlar, por que não fazer, né? Outra situação é a situação econômica, né? Porque os medicamentos eventualmente são caros, principalmente as novas drogas antipiléticas, e você não tem acesso a isso, né? Como a doutora já falou, né? A Liga Internacional contra a Epilepsia, ela demonstra que o emprego da falha do controle de dois fármacos antiepiléticos, monoterapia ou indicação, já confere uma intratabilidade, né? Vamos aqui. E quando é que você vai referir o paciente para um centro? Quando você tem uma intratabilidade, ou seja, você não consegue tratá-lo com aqueles medicamentos disponíveis. Quando você tem uma intolerabilidade, ou seja, às vezes o paciente consegue até controlar as crises, mas ele tem tanto efeito colateral do medicamento, aquele medicamento pode trazer tanta incapacidade para ele, que você tem que tentar fazer alguma outra forma, né? E outra coisa é a indicação social, né? O acesso à terapêutica adequada, o custo e a desabilidade que essas crises podem estar levando o paciente, eventualmente, como eu já falei, a quantidade de morte súbita em paciente de epilepsia não é baixa, né? E a gente nunca deve pensar que isso vai ser o último recurso, né? Porque a intervenção precoce em cirurgia de epilepsia vai prevenir problemas futuros, tanto em epilepsias focais e mesmo epilepsias generalizadas. E a insistência do uso de múltiplos fármacos epiléticos é inversamente proporcional às crises. E o centro de indicação para o paciente com centro de referência, um centro que vem fazendo esse tipo de segmento, é fundamental, né? Muitas vezes a gente recebe pacientes no nosso serviço usando 5 comprimidos de diferentes medicamentos antiepiléticos. Você está sendo tratado de uma forma completamente errada, né? E com doses erradas do medicamento. Então, assim, não adianta ficar insistindo. Eu acho que deve ser encaminhado o paciente no centro de tratamento de epilepsia, né? E mesmo as novas drogas antiepiléticas, que são medicamentos bons, que têm mostrado um excelente controle, alguns tipos específicos de epilepsia, o custo-efetividade delas nem sempre é superior do que tem sido utilizado com as drogas antigas, né? Ou seja, e aquele paciente que é refratário, mesmo a essas novas drogas, eles vão continuar sendo refratários, né?
O que é importante, que uma cirurgia do lobo temporal, por exemplo, realizada em crianças, você tem um controle muito maior da cognição desses pacientes. Ou seja, quanto mais precoce a gente indicar a cirurgia. No nosso serviço, nós fizemos cirurgia de epilepsia em neonatos, na verdade. Em crianças de 3 meses, claro, epilepsias extremamente graves, que se não fizesse, a criança iria para o ré, por exemplo, uma hemimegalencefalia. Isso, crianças muito pequenininhas, a gente pode fazer o tratamento cirúrgico, é possível, né? E o comportamento intelectual dessas crianças, elas vão desenvolver, vão dar espaço para esse cérebro desenvolver bem, né? Porque estando um monte de crises e usando medicamento, né? Que isso, querendo ou não, a gente sabe que afeta a cognição, né? Ganhos do QI também foram muito observados, né, nesse tipo de pacientes, e crianças que fizeram hemisferectomia. Quanto mais precoce essa hemisferectomia é feita, melhor para esses pacientes. E quando é que você vai indicar? Quando você vai mandar o paciente para um centro de referência? Principalmente quando ele tem epilepsia focal, que essas epilepsias focais já tem sido mostrado muito que quando a gente não consegue controlar as crises com um medicamento, dificilmente com o segundo medicamento você vai controlar. Então, esses pacientes que você tem uma origem clara e evidente das crises, por que não você indicar o tratamento, pelo menos investigar se aquilo ali é possível? E é claro, a epilepsia refratária, a desabilidade, o risco-benefício que você tem que consomar também. Os pacientes com distúrbios genéticos, subdesenvolvimento, esclerose tuberosa, neurofibromatosis, Tourette, MAVs, tumores congênitos, genéticos, gangliomas, cronocitomas, cistos porencefálicos grandes, distúrbios da migração neuronal, displasias, como foi falado anteriormente, né? São doenças que muito dificilmente, quando começa a ter crises que você já não controla com 2 medicamentos, você consegue controlar, né? Existem distúrbios também adquiridos, né? Como, por exemplo, a esclerose mesial temporal, que a pessoa não nasce com isso, mas no futuro ela acaba desenvolvendo. Os motivos ainda são indefinidos, né? Encefalite de Rasmussen, HHE, sequelas de AVC, traumas, encefalites, alguns tumores que geram crises. Todos esses tipos de situações, eles deveriam ser referidos a um centro especializado, porque muitas vezes, eventualmente, a gente consegue fazer uma cirurgia e o paciente vai ficar livre de medicamento, inclusive. Às vezes você está controlando, mas o paciente está usando o remédio, mas a vida toda. E se a gente somar o custo disso a longo prazo, às vezes é muito mais barato você fazer o tratamento cirúrgico desse paciente, né? A história da cirurgia de epilepsia, ela quase que se confunde com a história da neurocirurgia, né? Vem da definição anatômica desde o século XVIII, né? Algumas intervenções descritas no final do começo do século passado, né? Principalmente Cushing, que é o pai da neurocirurgia, que desenvolveu uma craniostomia com o paciente acordado. Imagina só como que fazia isso nos anos 20, anos 30 do século passado, né? É um negócio assim, inacreditável como esses médicos conseguiam fazer isso, né? E a história, ela mais ou menos se estabilizou, ela se conceituou da cirurgia de epilepsia com o advento do Estudo de Neurologia de Montreal, em 1934, que foi fundado com Penfield, e que já nos anos 50, eles trataram 51 pacientes. Paulo Niemeyer foi um grande neurocirurgião brasileiro que inventou uma técnica cirúrgica utilizada também, foi um dos pais da neurocirurgia brasileira. Os aspectos históricos do nosso serviço de epilepsia, em Goiânia nós começamos o serviço em 1975, eu tinha pouquíssimos anos de idade. A primeira cirurgia naquela época foi realizada em 1976 pelo pai do doutor Marcelo Martins, que estaria aqui falando, tive que substituir, inclusive não comentei no começo, mas o doutor Marcelo foi um grande colega, excelente cirurgião, trabalhava em Goiânia, trabalhou nesse nosso grupo de cirurgia de epilepsia.
Mas, enfim, nós tivemos essa primeira fase, uma segunda fase com uma equipe estruturada, mas com relativamente poucas cirurgias, e na terceira fase, quando nós conseguimos caracterizar esse tipo de procedimento no SUS, de 1995 até hoje, e que é feito sistematicamente no nosso serviço. Atualmente, nós temos quase 3.000 pacientes tratados e um pouco mais do que isso de pacientes investigados do ponto de vista cirúrgico. E o que a gente faz no nosso serviço? Importante que a gente tem que ser feito no serviço de epilepsia. Definir se existe uma ou várias zonas epileptogênicas, né? Se aquelas zonas epileptogênicas poderão ser ressecadas ou inativadas com alguma segurança, e se o controle dessas crises vai compensar a uma eventual sequela que poderia existir. Na verdade, todo serviço se funciona mais ou menos assim. E é feita uma avaliação clínica, história, seguida de semiologia, uma avaliação do desenvolvimento neuropsicológico do paciente, avaliação psiquiátrica, né? E que o distúrbio psiquiátrico, ele não, a princípio, ele não contraindicaria a cirurgia. Mas se essa avaliação psiquiátrica não é feita, ela é muito ruim, porque muitas vezes esses pacientes têm comorbidades psiquiátricas e, eventualmente, já tivemos pacientes que contraindicar o tratamento cirúrgico pelo distúrbio psiquiátrico grave, né? Então, isso é uma coisa que é muito importante, a participação do psiquiatra. A investigação ela consiste do EEG interictal e ictal, e o vídeo EEG que é fundamental, né? Como a doutora já falou, o vídeo EEG vai mostrar de onde que vem esse escrito, vai filmar o paciente e fazer um eletroencefalograma. E também, claro, a ressonância com espectroscopia e volumetria, que são técnicas utilizadas. Aqui é uma sala nossa antiga, nós já estamos atualizando essa sala, e como o doutor Bruno comentou, ele não está na linha de frente do tratamento da investigação, mas quando a gente tem um conflito do eletroencefalograma, da ressonância, do padrão das crises, e a gente usa do espectro ictal, do PET, né, que vai determinar o que ele já mostrou muito bem. Outras investigações mais profundas com eletrodos que são implantados no cérebro do paciente, às vezes a gente tem necessidade para mapear esses pacientes, né? Ou outros testes menos utilizados, o teste VADA, magnetoencefalografia que a gente não tem disponível, e a ressonância funcional, que ela vai determinar a área relacionada à função daquele paciente. Quais são os tipos de cirurgia? Nós temos a cirurgia ressectiva, que você vai lá e retira uma área epileptogênica, por exemplo, retira o lobo temporal, lesões extratemporais, as lesionectomias, as ressecções de vários, então você vai lá e resseca, você retira. Você tem um outro tipo de cirurgia que você vai desconectar aquela área epileptogênica, por exemplo, a calosotomia, que você vai desconectar a conexão entre os hemisférios cerebrais e com isso aí o paciente costuma melhorar muito, né? Transecções supiais múltiplas são outro tipo de cirurgia que você corta as conexões intergirais, com isso você não gera um déficit neurológico para o paciente, mas aquela conexão próxima ali que está causando a epilepsia, a anatomia muda e o paciente pode melhorar, né? Você tem a combinação das duas, que são cirurgias ressectivas com as desconectivas, que são cirurgias maiores, né, que é a hemisferectomia e a hemisferotomia, e tem as cirurgias neuromodulatórias, que você, com algum instrumento, você vai silenciar a epileptogênica, através de algum método, né, usualmente estimulação elétrica, você vai silenciar aquela área e o paciente pode melhorar. Então, a lobectomia temporal é a cirurgia mais utilizada em cerca de 70%, 80% da cirurgia de epilepsia em qualquer centro, né? Usualmente, a epilepsia temporal ela pode ser no neocórtex lateral ou no mesial, eventualmente associada, né? Você tem diferentes técnicas utilizadas para a cirurgia de acordo com a localização da doença, e é uma cirurgia muito, muito elegante, muito bonita, extremamente anatômica. E você tem vários caminhos, diferentes técnicas para fazer essa ressecção. Você pode tirar todo o lobo temporal,
ou, por exemplo, tirar só a estrutura mesial, né? Esse, por exemplo, é um caso, um paciente que tinha, você vê que tem uma atrofia no hipocampo dela ali do lado direito, com esclerose, isso aqui é um exame pós-operatório, né? Que você ressecou parte do neocórtex e a gente vê que o hipocampo dela já não está mais presente lá. Esse é um outro caso também de epilepsia temporal, já com a ressecção um pouquinho maior. Você vê que tem uma esclerose muito bonita, um pontinho ali no hipocampo, está bem brilhando, né? Esse paciente também teve um resultado muito bom. São algumas figuras de algumas técnicas, uma ressecção grande do lado direito, vocês podem ver a ponta do lobo temporal ressecada. Essa é uma outra técnica utilizada, a técnica de Spencer, que você tem uma exposição ampla ali do lobo temporal, das estruturas mediais, e aqui é um hipocampo ressecado também com a ressecção do neocórtex, né? Isso aqui são algumas outras estruturas. E mais claro, a cirurgia tem seus problemas, né? As complicações, temos hemorragias, infecções, disfunção de alguns nervos cranianos, hemiplegia, menopsia, e muito raramente óbito, né? Nós já tivemos óbitos, não podemos negar isso, por complicações, mas extremamente raros. Nesses quase 3.000 pacientes, nós tivemos 2 óbitos, infelizmente. Mas acontece, né? Felizmente, os óbitos não foram eventualmente pelo procedimento cirúrgico em si, mas por complicações que os pacientes apresentavam associadas. Existem também as lobectomias extratemporais, né? Usualmente mais comum atualmente relacionado com as displasias corticais, que o Bruno mostrou um exemplo, né? E as ressecções normalmente são guiadas por imagem ou por eletrocorticografia. Você pode acessar um lobo, né? O lobo occipital, o lobo temporal, parietal, ou vários deles, né? Por exemplo. E mais normalmente o risco de déficit pode estar maior. Por exemplo, se eu tenho epilepsia na área occipital, o risco de um déficit visual, ele não é baixo, né? É muito mais alto do que numa epilepsia temporal comum que a gente faz. E a gente pode ressecar qualquer região do cérebro, praticamente qualquer estrutura, né? Esse aqui é um exemplo, uma ressecção grande, ampla, região parieto occipital, você vê um polo occipital, uma área bem grande ressecada. E ressecções mais específicas, a gente chama de lesionectomias, retirar uma área específica, né? Um tumor, por exemplo, que está causando malformações, cavernomas, displasias que podem estar gerando. Esse aqui é um exemplo do paciente que tinha uma displasia na região parietal e foi ressecado, né? E para isso a gente usa de artefatos como esse, que é a eletrocorticografia, que você usa durante a cirurgia, a eletrocorticografia vai mostrar especificamente a área que está doente, e você pode fazer aquela ressecção. Isso aqui seria um outro exemplo, né, uma área bem extensa, você tem que monitorar, você tem que fazer uma craniostomia grande, muito ampla, e colocar essa parafernália aí para tentar definir exatamente na onde. Porque quando nesse primeiro figura da parte de cima do lado esquerdo, quando a gente vê, você não vê atividade eplética aí, né? A gente não está conseguindo ver. Se você não tem esse grid aí de eletrodos, você não consegue definir. Eles que vão definir aonde que você vai fazer ressecção. Então, isso é outro tipo de cirurgia, a calosotomia, que é uma ressecção, você desconecta um lado do outro com o cérebro, né, indicado para alguns tipos específicos, né, drop attacks, crises atônicas, crises tônicas generalizadas. É outra técnica muito segura de tratamento cirúrgico, né? As transecções supiais múltiplas, que a gente usa em áreas eloquentes, você não pode ressecar aquela área, senão vai gerar um déficit para o paciente, né? E é uma técnica que foi desenvolvida por Morel e, ultimamente, não tem sido muito utilizada porque a gente não tem muito tipo de lesão específica em áreas assim. E já existem outras técnicas que podem ser feitas. Esse aqui é um exemplo. Hemisferectomia é um tipo de cirurgia, é a maior neurocirurgia que existe, né? A gente faz praticamente 6 a 7 procedimentos em um só, né? Então, o que inclui? Uma hemisferectomia funcional, ressecção do bloco da área central, uma calosotomia, lobectomia temporal, estrutura mesial, desconexão frontal, parietal, occipital, ressecção insular. Imagina só, são quase 7 cirurgias em uma só, é uma cirurgia extremamente grande, né?
indicada, mas em casos específicos, né? Técnicas diferentes. Mais recentemente, a técnica de hemisferotomia, que você não resseca aquela região toda, você só desconecta, e é muito interessante. A martoma hipotalâmica é uma outra situação incomum, mas que gera uma crise de extremamente difícil controle, né? E a gente tem diferentes opções terapêuticas, né, que inclusive a radiocirurgia já pode ser utilizada, nós temos alguns pacientes tratados. E a estimulação vagal, que é um gerador de estímulo elétrico que ele é introduzido, implantado no nervo vago, cuja aferência do sistema nervoso central costuma reduzir o número de crises dos pacientes, né? A gente fala que quando você não tem mais o que fazer, você coloca o eletrodo, um estimulador vagal, né? Porque é uma técnica que costuma reduzir em alguns pacientes, tem um controle muito bom de crise, outros a gente já implantou, não adianta nada. No nosso serviço nós temos praticamente quase 100 pacientes implantados, metade dos pacientes teve uma melhora, metade teve uma melhora que não foi substancial. Dos que tiveram melhora, um quarto teve melhora muito boa, os outros melhoraram poucos. E, infelizmente, a gente não sabe quais realmente serão os pacientes que vão se beneficiar com essa técnica, né? Mais recentemente, tem as cirurgias minimamente invasivas, né, que está na moda em medicina. E o que a gente faz? Normalmente, você precisa ter uma zona epileptogênica evidente, o volume de área a ser tratada precisa ser uma área pequena também. Com essa cirurgia minimamente invasiva, a estrutura que você tratou, ela vai continuar lá, você não vai ressecar. O tratamento, o resultado pode ser imediato ou pode ser tardio, dependendo da técnica que a gente usa. E a consequência do tratamento, normalmente, é um edema que pode ser pequeno, não gerar muito problema para o paciente. Se for mais indicado, vai ser um edema grande, pode gerar mais problema para o indivíduo. Você pode ter essas cirurgias minimamente invasivas com desconexões ou destruições, né? Você faz pequenos orifícios no crânio e coloca alguns eletrodos e com calor, tanto a radiofrequência quanto o laser, ou com estímulos elétricos, como a neuromodulação, você vai conseguir controlar. Ou então, um técnico que você não corta o crânio, você não tem nenhum orifício. Você usa a radiação ionizante, que seria a radiocirurgia, e mais recentemente, o ultrassom focal. Então, vou acelerar isso aqui um pouco. Esse aqui é um exemplo de eletrodos, múltiplos eletrodos implantados por estero-EEG. Com esses eletrodos, você define se tem aquela área específica, e através desses mesmos eletrodos, você pode fazer uma termocoagulação, ou através de laser, você fazer a ablação daquela estrutura, né? Esse é um exemplo da martoma hipotalâmico, que a gente estava com o eletrodo exatamente na área. Isso aqui é o exemplo ela tendo uma crise, a gente foi estimulando até ela ter uma crise. Isso aí foi uma crise que ela teve. E aí fizemos essa termocoagulação diminuta a martoma. Essa moça controlou as crises dela. Outro tipo de situação que a gente pode fazer é coagulação, né? E tem um laser que está na moda agora, o que chama o LIT, o laser intersticial termoterapia, que nada mais que um equipamento de laser que você substitui aquele eletrodo de radiofrequência. É uma técnica muito elegante, muito boa, mas se você precisa também de fazer trepanações do crânio, você coloca e pode causar uma lesão através de energia do laser e melhorar esses pacientes, né? Esse guiado é feito num ambiente de ressonância magnética, mas infelizmente no nosso meio, no Brasil, ainda não temos isso. Eu acho que em breve nós vamos conseguir, mas o custo é muito alto. Para vocês terem ideia, o preço do equipamento não é tão alto assim, cerca de $800 mil, mas o catéter guia, que é estéreo, coisa de $15 mil. Aí você pensa que vai ficar aí quase R$100 mil para um negócio que é descartável. Então, no nosso meio, eu acho que vai ser difícil disso implementar. Se a gente tem técnicas extremamente funcionais que podem resolver o mesmo problema. Mas é questão de tempo, né? A radiocirurgia estereotáxia é outra técnica que a gente usa, a gente já fez vários casos no nosso serviço. Agora, em Brasília, tem um equipamento que chama Gamma Knife, que pode ter uma segurança maior, você consegue irradiar especificamente umas áreas, e tratamentos têm sido feitos
Inclusive, já foi feito um tratamento de epilepsia temporal no serviço em Brasília, no grupo que eu participo, né? Então, o que eu queria falar, basicamente, era isso. Acho que, deixa eu chegar lá no final. Outra técnica que teria seria ultrassom de alta frequência, que é um ultrassom de altíssima frequência, que ele é associado num ambiente de ressonância magnética, e você consegue aumentar a temperatura focal de uma área específica do cérebro, com isso causar uma lesão, né? E controlar a epilepsia. Ainda não está sendo muito utilizado a epilepsia, mas em breve eu acredito que sim, né? Então, para concluir, eu acho que a cirurgia de epilepsia é um tratamento multidisciplinar. Eu costumo falar que o cirurgião é o que menos opina, assim, porque quem vai indicar, quem vai falar que aquilo ele vai resolver ou não é o epileptologista que está lá com o paciente, que está cuidando, ele que vai determinar. Ele vai falar, olha, tem uma área epileptogênica aqui. Aí a gente vai falar o que a gente pode fazer com aquilo ali, né? E isso nunca deve ser fora de um centro especializado, né? A experiência tem que ser levado em consideração. Quanto mais precocemente indicada a cirurgia, melhores são os resultados. É um procedimento muito eficaz, muito seguro, ele vai desenvolver muitas vezes a qualidade de vida do paciente. Técnicas minimamente são utilizadas de rotina e são muito boas. Alguns novos equipamentos demoram a ser eficazes, porém, ele tem muitas limitações. Então, era isso que eu queria comentar. Vladimir, muito obrigado pela excelente apresentação, bastante rica, com bastante detalhes, né? Neurocirurgia para a gente, para nós que somos médicos, é algo já extremamente complexo, e você mostrou de uma maneira simples e elegante os detalhes aí em relação à cirurgia para a epilepsia. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite aí em última hora, e ter apresentado prontamente de maneira tão elegante. Só tenho a agradecer. Eu que agradeço. Vamos abrir agora para as perguntas. Tem algumas aqui já no bate-papo que foram lançadas. Tem uma aqui para o doutor Bruno. Pela dificuldade de realizar o SPECT digital em muitos centros mais distantes, em conseguir PET, autorizar pelo convênio, etc., há ainda papel para o SPECT interictal, Bruno? Essa é uma ótima pergunta, doutor Técio. A resposta é sim, mas a análise subjetiva peca muito e a sensibilidade cai bastante. Então, desde que você tenha uma análise quantitativa, o espectro interictal tem um papel, principalmente em centros distantes. Em centros que, na verdade, não são muito frequentes haver centros de avaliação de eletrofisiologia. Então, não precisa nem ser tão distante assim, não. O PET tem se difundido, mas nas regiões que não tem PET interictal, PET naturalmente interictal, eu acredito que o SPECT com quantificação ele sem dúvida ele pode ajudar, sim. Obrigado, Bruno, pela resposta. Tem mais uma pergunta aqui. Bruno, os exames de medição nuclear são utilizados de rotina na avaliação dos pacientes candidatos à cirurgia de epilepsia? Não, conforme o Dr. Vladimir falou, eu também ressaltei, é a exceção. Na verdade, são aqueles que a gente não chega numa conclusão com os exames rotineiros, como aquele caso que eu apresentei, né? O básico é ressonância, análise clínica, né? Tanto da neurologia quanto da psiquiatria, análise psicológica e o eletroencéfalo, né? E a análise do eletroencéfalo não só no período interictal, mas a eletrofisiologia também da crise convulsiva. Então, se esses três chegam numa conclusão de que é uma determinada região e tem uma alteração à ressonância, a partir daí já, pelo menos assim, no nosso grupo, já vai para a cirurgia direto. Eu imagino que a doutora Paula possa comentar essa pergunta também, não, doutora? Geralmente a gente usa nos casos duvidosos mesmo, porque é muito raro ter um paciente que casa tudo, né? A gente tem muitos pacientes que, eu acho que é até a dúvida da pergunta seguinte, que é não lesional. E aí, se você consegue documentar bem o início da crise, às vezes precisa de um EJA invasivo.
E o PET mostra que tem hipometabolismo, compensa num paciente refratário que não melhorou com nada, que só tem esse foco, mesmo sendo não lesional, ir para a cirurgia, né, Vladimir? Justamente, assim, eu acho que muitas vezes a medicina nuclear, ela pode, às vezes, até substituir procedimentos que seriam invasivos para o paciente, né? E a gente consegue definir com esses estudos a área epileptogênica, né? E aí poder ir lá tratar. É extremamente importante, não é, claro, não é uma coisa todo dia, não são todos os pacientes, mas é um tira-teima, né? Assim, ajuda demais, né? Obviamente, em serviços universitários, serviços acadêmicos, isso é realizado com mais frequência, até pelo desenvolvimento, né? Mas no serviço de rotina, a gente usa principalmente para isso, para retirar casos mais duvidosos mesmo, que a gente tem muita dúvida, principalmente na lateralização. Muito bom, eu acho que dessa forma a última pergunta acabou sendo respondida, que o doutor Felipe Almeida fez. Eu acho que podemos encerrar o evento. O Bruno ou algum dos palestrantes tem alguma dúvida aí, alguma pergunta para ser feita ainda? Eu acho que está de parabéns todo, foram excelentes apresentações, foi ótimo, acho que tem uma visão geral aí do que pode ser feito com esses pacientes com epilepsia. Acho que nunca pode desistir, acho que paciente de epilepsia a gente tem que insistir sempre, né? E como a doutora falou, temos novas drogas que estão chegando aí no mercado, eu acho que a gente não pode desistir desse tipo de paciente, a gente tem que sempre investir. Muito bom, Vladimir. Excelente. Bom, dessa forma agradeço a todos os participantes pela presença, agradeço novamente aos palestrantes pelas excelentes apresentações. Eu acho que o evento foi realmente um sucesso e atingiu seu objetivo. Obrigado e boa noite a todos.